Você percebe que a falta de respeito tem imperado aí na sua casa? A comunicação é feita através de gritos, xingamentos. Se isso tem acontecido aí na sua casa, de pais para filhos e de filhos para pais, vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse limite do respeito nas relações familiares. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga. Estou aqui hoje para falar sobre algo que a gente fala muito, que é sobre o respeito, mas que por vezes temos percebido que nas relações mais íntimas, nas relações familiares, de alguma maneira tem se perdido. O respeito é uma linha muito fina, muito tênue, né, entre aquilo que eu quero dizer para o outro e o limite desse meu direito de dizer para o outro. E o respeito, o que seria esse respeito? Até onde vai esse meu direito? Esse direito que eu digo que eu quero para o outro e agrido o outro, será realmente que eu tenho esse direito? Então, se a gente pensar nas relações familiares, nós precisamos aprender. O respeito a gente não nasce inerente com essa característica. Eu sou uma pessoa que respeito todo mundo, nasci assim. Não é algo inato. A gente precisa construir e aprender. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a respeitarem. Como é que a gente ensina? Eu sempre digo que as relações se dão de dentro para fora. Eu ensino meu filho sobre o respeito, primeiro respeitando. E às vezes a gente diz, mas agora mãe tem que respeitar. Filho, nós precisamos respeitá-los como seres humanos. E respeitar não é fazer o que quer, não é atender todos os seus desejos, não é permitir que eles digam e façam tudo o que querem, muito pelo contrário. Respeitar é olhar para aquele serzinho, valorizando o que ele está dizendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, mas ensinando para ele que o que ele quer, pensa, sente, deseja e tem um limite em relação ao outro, né? Que ele pode estar muito aborrecido, mas é inadmissível que ele xingue o irmão, a mãe, o pai, porque por vezes pode escapar um chata para a mãe, principalmente nós mães, né? Quando a gente fica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E às vezes a gente realmente tira eles de algo prazeroso e às vezes escapa esse chata. E aí outra coisa que a gente precisa trabalhar é a nossa constância nessa correção. Se um dia esse chata passa, eu faço de conta que não escutei, acho graça, né? Um dia ele dá um tapa no meu rosto, eu acho engraçado, aí no outro dia eu dou uma bronca. Enfim, não tem constância nessa correção. Eles ficam meio perdidos. Quando é que eu posso xingar? Quando é que eu não posso? Como é que eu vou lidar com essa raiva? Então como é que a gente faz para lidar com, por exemplo, um xingamento do filho para a mãe, para o pai, ou não querer atender algo que a gente pede? Eu sempre digo que a gente precisa validar os sentimentos. A gente pega aquela criança e diz, eu sei que você não queria tomar banho agora, ou que você não queria parar de brincar, mas isso não lhe dá o direito, a sua raiva, o seu aborrecimento, não lhe dá o direito de me desrespeitar. Eu me sinto desrespeitada nessa conversa quando você fala alto, quando você xinga, quando você desrespeita, entende? Então eu digo para aquela criança que eu entendo o que ele sente, mas eu não admito que ele age assim. E às vezes a gente precisa dizer para eles, vamos juntos aprender a lidar com essa raiva. E eu dou exemplos, quando eu fico com muita raiva, eu respiro 10 e conto até 10, eu vou pro banheiro e tomo um banho, eu dou uma respirada e penso antes de falar para não soltar um xingamento desse. E a gente vai ensinando para eles, mas a gente vai ensinando também que esse xingar, esse desrespeitar é inadmissível. Você precisa olhar para mim, mãe e pai, como alguém, os filhos precisam olhar para os pais como alguém que não está na mesma posição hierárquica. Essa diferença de hierarquia é importante dentro de casa. Pai e mãe tá aqui, filhos estão aqui.
nós somos os guias desses filhos. A gente tá aqui não é para mandar, não é para ser autoritário, não é para ditar regras ditatoriais, mas é para ser guia desses filhos. Para dizer, olha, isso aqui, esse tipo de coisa a gente não faz. Então a gente precisa também reassumir essa nossa posição de pai e de mãe, para que a gente entenda o que é respeito. Por outro lado, a gente também não pode se utilizar dessa posição hierárquica superior para humilhar os nossos filhos, para maltratar, para xingar, para fazer algo desrespeitoso com eles, porque aí a gente perde a nossa autoridade para falar sobre isso. Quando eu digo para ele, olha, eu não admito que você xinga, ele pode virar pra gente e falar, mas você xinga, mas você chama isso, mas você fala assim, e aí? Como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos através desse espelho que nós somos, desse espelhamento enquanto ser humano? Então, fazer um encontro desse ser humano que erra, acerta, que é pai, que é mãe, que está nessa posição superior, com essa criança, construindo isso através do respeito e da consideração, de olhar para o outro com muito cuidado, com muito acolhimento, faz toda a diferença no ensinamento do respeito. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que às vezes a gente é respeitoso com o filho, mas nas nossas relações externas, como é que a gente trata quem trabalha pra gente, os nossos funcionários? Como é que a gente é no trânsito com outro ser humano? Como é que a gente trata um atendente da loja? Como é que a gente responde os telemarketings da vida, que às vezes, por vezes, perturbam, mas a gente pode ser firme e respeitoso e dizer, não me ligue mais, mas tem gente que xinga, que agride, né? Então, assim, os nossos filhos estão vendo tudo isso. Como é que a gente lida com o outro? De que forma a gente tem respeitado esse mundo, essa sociedade, esse universo, esse outro que não é meu filho, mas que está do meu lado? Isso também faz com que as crianças aprendam ou não sobre o respeito, aprendam ou não respeitar o outro ser humano. E isso tem feito muita falta na nossa vida, na nossa sociedade. Nós somos os responsáveis por criar mecanismos para que os nossos filhos sejam, sim, pessoas mais respeitosas e tolerantes com o outro. Então, pai e mãe, não se esqueçam de seguir esses passos, de pensar sobre isso, né? De que forma que a gente está olhando pra gente em relação ao respeito, quanto a gente tem se respeitado, quanto a gente tem respeitado os nossos filhos, respeitado as pessoas que estão em volta, que se relacionam conosco, e como a gente tem trabalhado isso dentro de casa, quando os nossos filhos são desrespeitosos ou nós também somos desrespeitosos, como é que a gente faz isso? A gente consegue fazer o caminho de volta, resgatar, voltar lá e falar para o nosso filho, olha, não estava muito bem, me desculpa, não é a forma ideal de falar com o outro. Dizer para os nossos filhos, eu entendo que você está chateado, mas enquanto você falar assim, eu não tenho condição de estar com você nem de conversar. E aí eu vou ensinando para o meu filho o que é tratar mal e que isso é algo inadmissível. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus.